Olha, gente, nós já falamos aqui no Santo Café sobre a mais recente mudança no comando da Petrobras, a maior empresa do Brasil. José Mauro Coelho foi pressionado pelo governo e saiu depois das críticas que se acentuaram após a estatal reajustar o preço do diesel e da gasolina na última sexta-feira. Com a saída de Coelho, que ficou apenas 1 mês e 9 dias no cargo, Bolsonaro terá o quarto CEO da estatal indicado por ele. Para falar sobre os impactos de tantas mudanças na empresa, eu vou conversar agora ao vivo com o doutor em ciência política José Rolon, que está aqui comigo virtualmente. José, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santo Café. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite e desejo a todos os ouvintes que estejam bem de saúde, né, nesse momento tão difícil. José, o presidente e os aliados vinham atacando a diretoria da Petrobras já havia um tempo, né? Mas depois do anúncio da última alta, esses ataques se acentuaram, né? Esse embate ficou ainda mais agressivo. Qual que é o objetivo disso tudo, José? Olha só, nós estamos num período eleitoral, né? Então tem dois grandes temas que o presidente anda martelando, digamos assim, né? Talvez por conta do seu desempenho, né? O desempenho do governo é muito ruim, todos os setores, né, da saúde, a economia, o modo como lidou com a pandemia, etc. E aí o alvo, um deles ou são as urnas eletrônicas, né? Que já funcionam muito bem há cerca de 25 anos. O próprio presidente foi eleito através desse processo várias vezes como deputado, etc., né? E o outro mote do momento mais recente é a questão da Petrobras e os preços, né, dos combustíveis que estão nas alturas, né? O etanol, a gasolina, o diesel, e com repercussão, evidentemente, em toda uma cadeia, né, ampla da economia. E num momento de crise, né, pós-pandemia, inflação alta, as pessoas com, né, tudo está muito caro, né, no mercado de modo geral, quando a gente vai, né, dos alimentos básicos, a carne, etc. E aí o governo precisa de algum fato, ou muitas vezes a gente chama de factoide, né? E o caso da Petrobras, ela, por exemplo, tem a questão do preço, né, que está atrelado à questão da importação, né, e oscila conforme o dólar. Isso iniciou-se no governo Temer, em 2016. O governo Bolsonaro, desde que assumiu, né, não fez nada de concreto e sério para lidar com isso, né? Ele começou a fazer esses ataques, enfim, todo esse grupo ligado, né, esse grupo político, ideológico, a partir do momento que eles viram que o desempenho está muito ruim, especialmente as pesquisas mostram, né, que ele não vai bem em relação ao outro candidato, que é o ex-presidente Lula, né? Então, a bola da vez, digamos assim, é a Petrobras, né? Mas, efetivamente, quer dizer, a gente nota o seguinte, o governo já vai para a quarta mudança, né, como você mencionou, e o governo detém, por exemplo, a maioria dos representantes no conselho, né, que existe para definir os preços, né? Então, na verdade, ele sabe que, na prática, ou ele muda, por exemplo, essa questão, essa relação da paridade do dólar, por exemplo, né, da paridade internacional, ou ele assume que efetivamente não há o que fazer e a questão não está nos presidentes, né? Porque senão o governo mostraria inclusive uma própria incompetência. Como é que eu indico alguém e passado pouquíssimo tempo eu retiro porque eu digo que essa pessoa não cumpriu o que deveria cumprir, né? Aham. Então, é um imbróglio aí, né? E, infelizmente, todos nós pagamos, digamos, por esses erros e desatinos políticos. Pois é, parece que estão procurando um culpado para tantas altas, porque a gente sabe que mudar o presidente por si só não vai alterar de fato o preço do combustível nas bombas. O presidente anunciou que quer uma CPI na Petrobras para investigar a diretoria. De que forma uma CPI, ou seja, uma investigação, poderia impactar no preço dos combustíveis? Pode haver um impacto ou não? Seria mais apenas um movimento do governo para tentar mostrar que está fazendo alguma coisa? Eu ficaria com essa sua segunda hipótese, né? Porque, na prática, primeiro que a gente está num momento muito difícil, muito complicado, não há clima para uma CPI, principalmente uma CPI cá entre nós sem sentido, né?
ela serve tão somente como uma maneira, como você também mencionou, de dizer, olha, eu estou tentando fazer alguma coisa, mas eu não consigo, porque tem forças, né? Eu lembro na época do Jânio falava de forças ocultas, né? E o governo se esforça, mas não consegue, etc., né? Então a CPI é algo absurdo, assim, não faz o menor sentido, né? Até porque esse mesmo governo criticou outras CPIs, aí sim importantes, como o caso lá da pandemia, das vacinas, etc., né? E na prática, infelizmente, a gente sabe, vamos supor, né? Uma vez instalada uma CPI, ela tem um tempo todo de pesquisa, de investigações, é algo sério, né? Não é algo para ser feito assim ao bel prazer, segundo as necessidades políticas de momento, né? Que parece ser o caso. E efetivamente ela não teria o poder de impactar em nada, quer dizer, o problema da Petrobras é muito mais complexo, é muito mais além, e o próprio governo ele é contraditório, porque ao mesmo tempo ele diz, mas nós não vamos interferir nas políticas de preços, né, da Petrobras, quer dizer, ele tenta fazer uma espécie de um jogo duplo, né? Ele joga para a sua plateia, né? Tem lá do cercadinho e todos os que o seguem, né, de modo geral, e, ao mesmo tempo, ele tenta demonstrar que está fazendo alguma coisa, né? E ele sabe que, na prática, não há o que fazer, a menos que se mude, por exemplo, essa política de paridade com o dólar, enfim, com preços internacionais iniciadas em 2016 com o Temer. Mas, efetivamente, a CPI pode pouco, né? E principalmente que não faria o menor sentido, José, analiticamente falando. pois é, a gente vai continuar acompanhando, acho que todos nós somos muito interessados, né, nessa questão aí do preço dos combustíveis. Por enquanto, quero agradecer a sua participação, viu? Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, muito obrigado e fiquemos atentos. Fiquemos atentos.